do rei, um pouco antes de seu pai Davi falecer. Então ele ficou ali um curto tempo na presença ainda do rei Davi e ele faleceu. E Salomão então se viu diante de uma responsabilidade muito grande, conduzir aquele povo. Ele até tinha uma ideia do que deveria fazer, mas como fazer? E Salomão aproveitou aquele momento ali, aquela oportunidade extraordinária que Deus estava ali pedindo para ele: o que queres que eu te dê? E ele humildemente pediu um coração compreensível, pediu amor, e ele pediu discernimento para julgar, ele pediu sabedoria. E se eu e você, nessa noite, ou amanhã, ou depois, nós tivermos uma oportunidade extraordinária dessa, você já pensou que você vai pedir para Deus? Será que nós seremos semelhantes a Salomão e seremos sábios de pedir algo de sabedoria? Ou será que nós vamos pedir algo momentâneo que nos supra de forma momentânea? Porque uma coisa, irmãos, é a gente conhecer o que a gente precisa fazer. Outra coisa é saber como fazer. Conhecer é conhecimento. A gente até sabe de algumas coisas, a gente até fica em dúvida, pede para o Senhor, né? Conhecer, a gente sabe, precisa ser feito, mas como fazer? Como fazer é sabedoria. A pastora Nadia não está aqui, mas eu vou conversar com ela, vou falar para ela que eu vou dar o meu testemunho, que ela pediu muito que eu desse esse testemunho na igreja. No ano passado, a igreja se pôs em campanhas de orações. Durante o mês, não lembro se começou em agosto, ou setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente teve várias campanhas de oração. E no mês de outubro, nós fizemos a campanha dos provérbios. Muitos irmãos aqui fizeram essa campanha. São 30, o livro de provérbios contém 31 provérbios. A gente lê um provérbio por dia. Em conjunto desse provérbio do dia, a gente lê o Salmo 23 também e o Salmo 70. Então, cada um tinha 7 pedidos para pôr nessa campanha. Eu fiz a minha listinha ali com meus 7 pedidos. E eu estava vivendo um momento de uma dificuldade financeira um pouco preocupante. Eu cheguei ao ponto em que a minha vida toda eu trabalhei e pagar minhas contas. Trabalho, pago contas. Fui criada assim, sabe? Trabalho e dinheiro paga as contas. Nunca, glórias a Deus, nunca deixei de honrar uma conta minha que fosse. Mas eu estava numa situação financeira que eu estava preocupada. Aí vocês vão falar assim: mas pastora, não é só a gente receber o salário, pegar as contas, os boletos ali e pagar? É uma forma. Mas será que nós sabemos administrar o nosso dinheiro? E será que nós sabemos administrar as nossas contas? Como gastar? De que jeito gastar? De que forma gastar? Quem aqui tem cartão de crédito? Eu não tenho mais, graças a Deus. Aprendi a não ter cartão de crédito. Ele é uma boa ajuda, mas ele é um grande vilão do
finanças, a Raquel Álvares. Ela era a Cerâmica Álvares, ela administrava a cerâmica do pai dela. Saiu da cerâmica e está fazendo mentorias financeiras. Eu falei, não acredito, a Raquel está fazendo isso. Mandei mensagem para ela. Marcamos um café, sentamos e começamos a conversar. Ela me ensinou tanta coisa que eu, a minha vida toda, que eu só sabia trabalhar, pagar as minhas contas, eu não conseguia enxergar que a gente precisa ter umas técnicas de como administrar o nosso dinheiro, de como administrar as nossas contas, de como administrar os nossos gastos. E a Raquel foi me ajudando, e me ajudando, e glórias a Deus, eu estou assim, saindo do sufoco, já estou na boca, saindo para fora do poço, sabe? E, gente, e depois disso, partindo disso, que vem, para mim, o que foi o mais legal de tudo dessa campanha, foi uma verdadeira cascata. Depois que eu encontrei esse caminho, tudo o resto na minha vida foi se organizando. Tinha uma coisa amarrada em um setor, em um ponto que amarrava a minha vida toda. Será que algum de vocês se identifica com isso? Né? Às vezes a gente não consegue perceber, a gente tem um ponto da nossa vida amarrado. E quando a gente consegue ali e soltar aquela amarração, o restante vai, sabe, vai fluindo. O meu irmão e a minha cunhada voltaram para a igreja. A minha cunhada já é batizada, mas o meu irmão ainda não, mas ele vai se batizar para a glória de Jesus. A minha família na igreja é um dos meus pedidos. A minha mãe, de vez em quando, ela vem aqui hoje. Hoje eu convidei ela de novo, mas ela deu mais uma desculpinha para hoje, mas ela vai vir. Ela vai vir aos pouquinhos. A minha irmã que mora em Missal e o meu cunhado é mais complicado. Mas quem disse que as coisas seriam fáceis, né? E eu vou insistir com eles também. E vou conseguir trazer eles para a igreja também. O mais legal disso tudo, através dessa campanha, uma coisa amarrada que eu consegui soltar, desamarrou todo o resto, e até questões de saúde, de todos os setores da minha vida. É algo muito incrível, assim, sabe? Essa campanha é uma campanha feroz, porque o dia mais cansado, que você está mais cansado, é o dia daquele salmo de 2 ou 3 páginas, aquele provérbio de 2 ou 3 páginas. É ou não é? Não é assim? E daí é ali que vem a prova, né? Do quanto que a gente aguenta, né? Então, voltando aqui. Eu analisei aqui numa pesquisa 6 maneiras para a gente se tornar uma pessoa mais sábia. Sociabilidade. Quanto mais social a gente for, mais sábio a gente é. Social é se socializar com as pessoas, conversar, sabe? Pesquisar. Você vai aprendendo, sabe? Conviver com as outras pessoas é aprendizado para a nossa vida. Cabeça aberta. A gente precisa abrir a nossa cabeça para entender que tem coisas novas. Não ficar assim preso a costumes, a coisas assim que, eu passei a minha vida toda fazendo isso. Mas de repente você tem um outro caminho mais simplificado. Abrir a cabeça, sabe? Aproveitar a oportunidade. Reconhecer que eu posso estar errado. Sabe aquela hora que a gente teima, que a gente pode estar errado? Então a gente também precisa muitas vezes parar, olhar e ver que a gente também erra, né? Experiências novas, aceitar, como eu já falei antes, aceitar as coisas novas, sabe? Lógico, muito cuidado com as coisas de internet aqui, com quem a gente conversa, né? Mas aquelas coisas instrutivas, aquelas companhias instrutivas, pessoas instrutivas que trazem coisas boas pra gente, sabe? Aproveitar
oportunidades. Autoconhecimento, se autoconhecer, sabe? As minhas virtudes, as minhas falhas, como que eu sou? Eu sou explosiva, eu sou mansa, eu aceito bem a abertura de alguma coisa, ou eu não aceito, sabe? Eu aceito uma ajuda, uma opinião, eu não quero saber, quero fazer do meu jeito. E conhecer o que acontece em torno de nós mesmos. O próximo mais próximo, conhecer o próximo mais próximo, da família, dos amigos, do trabalho, da igreja, da rua que a gente mora. Conhecer as pessoas que estão à nossa volta, sabe? Tentar ver o que tem aí, o que eu posso ajudar, o que eu posso aprender disso tudo. São formas que nós podemos nos tornar pessoas mais próximas, mais sábias. E foi ali então, naquele momento, que Salomão pediu um coração compreensivo, que ele pediu discernimento. Discernimento aqui é sinônimo de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir o meu povo. A pureza do coração dele foi o que agradou o Senhor. Então, muitas vezes, a gente pede coisas do nosso jeito. E a gente precisa aprender a pedir coisas e deixar a brecha assim: Senhor, o Senhor faça. Eu gostaria disso, daquilo na minha vida. Eu tenho sonhos, eu preciso disso, eu preciso resolver. Mas que seja feita a sua vontade. O próprio Jesus falou, né? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu acho que eu já contei aqui, não sei, eu pedia a Deus o dom de falar em línguas, porque eu acho legal ver os irmãos falar em línguas, mas daí eu falava assim: Senhor, eu tenho vontade de falar em línguas, mas o Senhor me dê o dom que o Senhor acha que eu tenho condição de desenvolver. E Ele me deu um ministério infantil, que eu amo de paixão, que eu não imaginava que eu teria dom de ensinar crianças. Então, assim, a gente precisa apresentar nossos pedidos para Deus, mas a gente tem que deixar: Senhor, esse é o meu pedido, mas acima dele seja feita a sua vontade. Buscar formas sábias, sabe? De pedir para Deus. E não é só sobre Salomão que recaiu na época, né, o peso de uma responsabilidade, né? Sobre os ombros dele recaiu o peso da responsabilidade de conduzir o povo. Mas sobre mim e sobre você, nós também temos responsabilidades enquanto cristãos, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto empregados, enquanto empregadores. São responsabilidades que recaem sobre os nossos ombros. E para que nós possamos administrá-las e conduzi-las, como pedir a Deus sabedoria de o que fazer, como fazer, o que fazer, a forma de fazer. Com isso, nós seremos um referencial de cristãos e receberemos as bênçãos do Senhor. Ser sábio também é que nós reconhecer que nós aprendemos uns com os outros. Não existe nenhuma pessoa que não saiba nada, que não tenha nada para ensinar. E também não existe nenhuma pessoa que sabe tudo. A gente é a nossa convivência uns com os outros, convivendo uns com os outros, que a gente então adquire
sabedoria e sabedoria, e a gente tem condição de viver uma vida mais feliz. Irmãos, feche teus olhos, baixe tua cabeça, que eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor, eis-me aqui na sua presença. Reconheço que tenho tanto que aprender. Reconheço que preciso de Ti, que preciso da Tua salvação. Eu preciso da Tua cura, da Tua paz, da Tua libertação. Por isso eu oro, abrindo o meu coração. Jesus, vem reinar em mim. Lava-me, limpa-me de todas as impurezas. Dá-me um coração puro, cheio da Tua presença, do Teu amor, para viver em sabedoria. Amém? E em complemento, fugindo um pouquinho do assunto, mas em complemento com o que as irmãs já falaram sobre o carnaval, eu encontrei uma matéria bem legal e depois eu vou disponibilizar ela no grupo da igreja. Ela é bem rapidinha, bem breve. Essa matéria ela é legal porque ela cita os versículos bíblicos referentes a isso. Então a gente tem a referência bíblica. O carnaval é uma celebração pagã que tem origem em culturas antigas, como a egípcia e a romana. Ela foi incorporada pela Igreja Católica e tornou-se um feriado popular em muitos países. O carnaval, muitas vezes, envolve o uso de máscaras, fantasias e comportamentos imorais. Ele é frequentemente associado a excesso de bebida, drogas e sexo. Os cristãos, olha aqui para nós cristãos, são chamados a ser santos, separados do mundo e consagrados a Deus. Isso envolve renunciar aos comportamentos e valores do mundo e buscar a vontade de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 ao 13, diz assim: assim que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Participar das comemorações do carnaval pode levar os cristãos a se conformar com os padrões do mundo, em vez de buscar a vontade de Deus. 8 razões para se evitar o carnaval. A imoralidade. O carnaval muitas vezes promove comportamentos imorais, como a promiscuidade, a luxúria e a lascívia. Os cristãos são chamados a viver em santidade e a evitar tais práticas pecaminosas. A impureza. Participar do carnaval pode levar os cristãos a se conformarem com os padrões do mundo, em vez de buscar a vontade de Deus. Isso está em Romanos 12 e na primeiro livro de João, capítulo 2. A hipocrisia. O carnaval muitas vezes envolve o uso de máscaras e fantasias, que pode encorajar a hipocrisia e a falsidade. Os cristãos são chamados a ser sinceros e autênticos em suas relações com Deus e com os outros. Tentação. O carnaval pode expor os cristãos a tentações e influências perigosas que podem prejudicar sua relação com Deus e a sua caminhada na fé. Não vamos jogar fora a nossa relação com Deus, a nossa caminhada com Ele, por conta de uma festa,
3, 4 dias por conta de algo momentâneo que é oferecido. E também o cristão que participa de um carnaval, ele dá um mau testemunho. Participar do carnaval pode dar uma má impressão do testemunho cristão, levando outros a pensar que os cristãos são hipócritas e se conformam com o mundo. Danos à saúde. O carnaval muitas vezes envolve o uso excessivo de álcool, de drogas, que podem prejudicar a saúde. Provérbios 20 e 1 Coríntios 6. Que tiram o foco. O carnaval pode distrair os cristãos da sua verdadeira missão e propósito na vida de Deus. E também levar à idolatria, né? Pode ser uma forma de idolatrar os prazeres carnal acima do amor. Então, que nós possamos, como a irmã Maria ali, né, falou, as crianças perguntam, que nós tenhamos assim algo para poder explicar para as crianças, né? E dizer que não vale a pena a gente trocar o nosso Deus, a nossa comunhão com Deus, né, por falsas ofertas de divertimento, né? E eu sempre aprendi comigo o seguinte: o que você não quer, você não vai atrás. Então, assim, se eu não quero correr o risco de ferir a minha caminhada, ferir e machucar o coração de Deus, então eu evito certos lugares, eu não vou a alguns lugares. Como é que diz o ditado? Não se dá asa ao azar, né? A gente fica com Deus que está tudo certo, né? Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para eu trazer para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e eu devolvo então o louvor. Eles vão estar fazendo mais um louvor. E mãe Deni, eu preciso de um favor teu. Você chama a pastora Lúcia e, se for preciso, você fica lá com as crianças enquanto ela vem? Obrigada.